Ainda bem porque ele brigava comigo, assim, ele é uma pessoa muito... intensa. Ele é muito intenso. Então, eu tinha que entrar em contato com o advogado. Olha, ele quer fazer isso, gente. O que eu faço? Ter o respaldo do advogado. E tem coisa que não tem jeito. Os caras falam não é não. Ele é o dono da emissora, ele é o dono do programa, ele é o dono de tudo aquilo. Quem comprou aquele formato foi ele. Eu tinha que chegar pra ele e convencer ele. Olha, seu Silvio, desculpa, mas eu não posso Seu fazer Silvio? isso. Você fala seu Silvio? Ele de seu Silvio. Ele me tratava de filha. E isso começou a atrapalhar o meu relacionamento interpessoal de pai e filha. Minha filha fala, putz, lá vem problema, entende? Aí eu falei, olha, eu cheguei um dia, eu chamei ele no camarim, eu falei, olha... Você chamava ele de pai também nessa época, ou não? Não, eu chamava ele de seu Silvio, mas ele me chamava de filha. Pô, então tem muita coisa da história guardada, então que ele recuperou? Recuperou bastante. Putz, tem coisas muito legais lá, assim. A gente tem arquivos lá que, meu Deus, que a gente conseguiu recuperar, que eram na época dessas fitas ainda. A gente tem essas fitas de rolo, que a gente chama as fitas de rolo. Depois teve o VHS, depois, enfim, várias coisas. E eu passei por vários processos, assim. Tanto que o meu programa, há 5 anos atrás, quando eu entrei pro estúdio do Ratinho, eu saí do estúdio que não era HD e eu entrei pro HD. Deixa eu entender, então, o seu caminho. Você tava lá, então, faz tudo, vai lá no Domingo no Parque, no show de calouros e tudo mais. E daí, o que você foi fazendo? Eu fiz todos os programas com ele, Todos? Como estagiário do assistente. Sei. Então, eu passei por tudo. Todos os processos que você possa imaginar que um estudante de rádio e TV... vai passar... possivelmente vá passar, porque hoje em dia, assim, se demora muito, né? Então, por isso que eu faço, todo mundo que trabalha comigo, eu faço passar por todos os processos em um programa só. Pra entender então, logo. o estagiário vai ser assistente, ele vai ser produtor, ele vai fazer de tudo um pouco, porque hoje demora muito, né? Aquela coisa, tem que esperar o cara morrer pra poder se tornar assistente. Então, no meu programa, assim, todo mundo passa por tudo. E todos os programas que eu fiz, eu sempre fiz tudo isso. Eu já dirigi Celso, já dirigi Carla Pérez, trabalhei com Ratinho, não cheguei a dirigi um quadro do Ratinho. Então, assim, eu dou oportunidade para todo mundo. Porque eu tive essa oportunidade, né? Eu cheguei em feira de televisão, de filmes, de programas e tudo mais. Essas feiras são onde? Sempre nos Estados Unidos? Tinha em Las Vegas, São Francisco. As de Cannes eu não ia. A de Cannes era de filmes, né? Tá. Que é diferenciada. Mas as dos Estados Unidos, na maioria, eu fui em quase todas, assim. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer tudo na televisão. Caramba. Tudo que você possa imaginar na televisão, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer. Então, vamos lá. Você passou por... Você foi diretora de qual? Eu fui do Celso Portiolli, dirigi Celso Portiolli. Eu dirigi Carla. Eu dirigi... Deixa eu ver se eu lembro. Babi. A Babi, porque... Qual programa que era dela? Canta e dança, minha gente, tadinha da Babi. E na época que ela namorava com o Marcos Mion ainda. Nossa! E o que aconteceu? A Carla engravidou, né? E aí meu pai colocou a Carla pra ter filho, tudo, mas a Carla saiu do ar, foi ter filho e tudo. E a Babi Xavier, que não tinha nada a ver com a história... entrou para apresentar o Canta e Dança Minha Gente. E eu dirigia ela no palco. Tinha o diretor, que era o Luiz Bento, e eu era assistente dele no palco. Entendi. Então, eu ficava literalmente com a Babi. Então, saiu daquele vulcão, que era Carla Pérez, samba em cima de salto, de biquíni, de sainha, não sei o quê, pra Babi toda recatada, de blusinha, sapatinho, aquela coisa toda super, né, mega meiga. E eu entrei em 2 mundos diferentes. Nossa. Então, pra mim também foi muito legal isso, assim. Porque eu tinha que me dividir, né? De uma apresentadora que era de um jeito para outra apresentadora que era de outro jeito. Essa é a minha dúvida. O trabalho do diretor em relação a um apresentador, quando o apresentador é a figura principal, o apresentador tem muita tem que ter uma voz, empatia. mas ele decide muito? Ou é tipo a palavra do diretor e dane-se? Tem que ter esse jogo de cintura do apresentador com o diretor, entendeu? Tem que ter esse amor à primeira... Braço, Não. Eles têm que falar a mesma língua. Não, porque isso acaba passando pro ar. Né? Isso acaba passando pro ar. Aquela birra, aquela marra do apresentador com o diretor. Se o diretor começa a bater muito de frente com o apresentador acaba levando isso pra frente das câmeras, entendeu? O que não é bom, o que não é legal pro programa. Então tem que ter um amor eterno ali entre todo mundo. O apresentador pode falar, putz, isso eu não queria fazer, por exemplo. Ele fala. Ah, é? Mas aí
como às vezes tem pauta, às vezes tem coisas que tem que entrar no programa que faz parte, porque... Deixa eu explicar uma coisa para vocês também. O programa, normalmente, a gente compra formatos. Então, quando são os formatos, a gente é obrigado a seguir aquele formato. A gente pode mudar uma coisa ou outra, porque isso vem em contrato. Ah, é? Tipo, um formato... Fala um que vocês compraram, por exemplo. Por exemplo, Roda-Roda. Tá. Por exemplo, Bailando por um Sonho. Tem regras, tem coisas que vocês não podem mexer, não tem jeito. A gente não tem autorização para mexer. Porque são programas que são comprados os episódios, são programas de 15 episódios, por exemplo, que tem contrato. Então a gente pode mudar, vamos supor, que nem... O programa é americano. Sim. Então muita coisa que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar no Brasil. Então a gente muda uma coisa ou outra, mas com autorização. Então às vezes demora o programa para entrar no ar, por quê? Porque a gente tem que pedir autorização para a emissora. Olha... A gente pode mudar essa coisa para colocar mais brasileiro. Então, a gente... Tem que explicar para eles que isso não vai funcionar. Então, a gente tem que fazer adendo em contrato e tudo mais. É uma coisa muito séria isso. Porque são episódios de $300 mil, por exemplo. Então, você não pode brincar. Caramba! Com um episódio de $300 mil. Um episódio, né? Um programa, por exemplo. Então, você não pode brincar com uma coisa de $300 mil. E quando é o formato comprado, vocês pagam... na lata ou é uma coisa que vocês vão dividindo e vão pagando com o tempo? Não, a gente compra a temporada, que chama temporada. Então, tem temporada de 15 programas. Então, a gente faz aqueles 15 programas. Custa tanto. Mas a publicidade vocês não têm que dividir com eles, porcentagem? Não. Aí o contrato é nosso, a publicidade é totalmente da emissora que comprou, detentora do programa é a emissora que comprou. Não tem nada a ver com eles. Eles vendem o formato pra gente. Mas você começou falando isso porque... Às vezes o apresentador quer fazer uma coisa e você fala, não, o formato não pode fazer isso, é isso? Eu já bati muito de frente com o Silvio Santos em relação a isso. Porque dele querer mudar? Dele querer mudar, colocar a regra dele. E eu tinha que estar lá, não, seu Silvio, a regra do programa é essa e eu não posso sair. Então eu tinha que entrar em contato com o advogado. Olha, ele quer fazer isso, gente, o que eu faço? Sabe, eu tinha que ter o respaldo do advogado. E tem coisa que não tem jeito, os caras falam não é não. Ele é o dono da emissora, ele é o dono do programa, ele é o dono de tudo aquilo. Quem comprou aquele formato foi ele. Mas e se os caras falam não? Aí... Eu tinha que chegar pra ele e convencer ele. Olha, seu Silvio, desculpa, mas eu não posso fazer Silvio? Isso. Você fala seu Silvio? Ele de seu Silvio. Eu criei isso. É mesmo? Quando eu comecei a dirigir ele me tratava de filha. E isso começou a atrapalhar o meu relacionamento interpessoal de pai e filha. Fora do programa. Fora do programa, sabe? Eu comecei a pegar meio que uma birra pelo meu pai. Quando você escutava minha filha e fala, putz, lá vem problema, entendi. Lá vem problema, porque ele brigava comigo, assim, ele é uma pessoa muito, como eu posso dizer... Intensa. Ele é muito intenso. Ele é muito incisivo, muito intenso. E aí ele brigava comigo de filha, mas ele tava brigando com a funcionária, ele queria... Eu Era falei, funcionária falando filha, entendi, não tem nada a ver. Não, aí eu falei, olha, eu cheguei um dia, eu chamei ele no camarim, eu falei, olha, porque eu tava começando a mesma coisa que você pegar a raiva do diretor da sua escola. Entendi. Entendeu? Do professor de matemática que te deu um 0. Por mais que você ame aquele professor. Não, mas... E aí, o que aconteceu? Eu chamei ele e falei, seu Silvio... Mas você chamava ele de pai também nessa época, ou não? Não, eu chamava ele de seu Silvio, mas ele me chamava de filha. Então, a gente tava meio que nesse impasse, assim. Aí eu chamei ele no camarim e falei, seu Silvio, eu preciso que a partir de hoje o senhor me trate como funcionária. Da porta pra dentro eu vou ser sua funcionária, da porta pra fora eu sou sua filha. Porque isso tá atrapalhando o meu trabalho. E eu preciso aprender, eu tô aqui pra aprender. Então, assim, eu preciso. E aí ele entendeu, foi muito legal. Porque daí ele... E mudou mesmo? Mudou. Muda, né? Quando fala... Mudou Silvia, eu não gostei disso e daquilo lá. Aí fala, ele até brincava, Dona Silvia. Dona Silvia? Sabe, me chamava de Dona Silvia, mas ele me respeitou muito. Durante o tempo que eu dirigi ele, por 13 anos eu dirigi ele, ele me respeitou muito. Então, e ainda isso, você dirigindo ele, né? Eu dirigi ele. A primeira vez que ele me chamou foi assim, eu sempre ajudei muito os meus colegas, muito.